Não glorie-se na sua riqueza, diz o profeta Jeremias, mas glorie-se em conhecer ao Senhor. Você pode ter muito ouro, você pode ter muito dinheiro no banco, mas nada disso é comparável à riqueza da glória do conhecimento de Cristo. O Paulo fala sobre isso também aos Filipenses, quando ele diz: eu abri mão de tudo isso para mim é esterco, mas que eu quero realmente alcançar o conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Nessa mesa hoje nós temos essa oportunidade, ao refletir sobre esta mesa, ao refletir na palavra, nós temos acesso à maior riqueza que um ser humano pode alcançar, que é conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E o Paulo, então, ele vai desenvolvendo essas ideias. Então ele fala: não adianta, essas coisas então não são nada, a não ser que eu tenha o amor. E então quando ele fala de títulos, ele fala para uma igreja dividida. Então o amor é o centro da mensagem de Paulo aqui. Por quê? Porque ele está falando para uma igreja que está dividida. Como é que eu vou praticar o amor? E onde é que está o amor no seio de uma igreja que se divide? Onde é que está o amor no meio daqueles que dizem: eu sou de Paulo, e o outro diz: eu sou de Apolo, e outro diz: eu sou de Cefas, e outro diz: ah, não, eu sou mais espiritual do que todos vocês, eu sou de Cristo. Mas despreza os que são de Paulo, despreza os que são de Apolo. E Apolo não é quem conhece a história, né? Às vezes eu estou falando aqui, eu estou pressupondo que os irmãos conheçam bem a história. Mas quem era Apolo? Apolo foi um irmão que foi discipulado por Priscila e Áquila, lá em Éfeso, e ele quis ir para Corinto, para também ministrar ali, e ele era um homem poderoso, eloquente e poderoso nas Escrituras. E aqui Paulo está falando de eloquência. Ainda que eu fale a língua dos homens, ou as línguas, dos homens, ainda que eu fale várias línguas, e dos anjos. Eu estive lendo esse texto na Bíblia, A Mensagem, de Eugene Peterson, e ele fala que, ele traduz isso aqui: ainda que eu tenha a eloquência dos homens e o êxtase dos anjos. É interessante. Então, o Apolo, ele tem uma eloquência, ele fala muito bem. Por isso alguns irmãos se identificavam com ele. Mas Paulo está falando: o que vale isso se eu não tiver amor? Você pode ser eloquente, você pode pregar grandes mensagens, você pode fazer a plateia rir. Hoje em dia tem os pastores, contadores de piada na internet, a plateia ri. Até aqueles que não conhecem a Jesus gostam. Ah, eu gosto daquele pastor fulano e tal, porque realmente ele explica as coisas de uma forma muito gostosa de ouvir. E isso é muito bom, mas se eu não tiver amor, o que adianta? Paulo está dizendo aqui, ele está trazendo as coisas para o que realmente importa, que é o amor. Não é o meu dom. Eu posso exercer o dom que Deus me deu, os talentos que Deus me deu, e tudo isso é bênção de Deus. Se eu conseguir fazer as pessoas rirem, isso pode ser um dom de Deus, desde que eu não desqualifique a mensagem, ou que eu não torça a mensagem do Evangelho. Mas o meu dom, quando eu coloco o meu dom para servir ao Senhor, eu preciso ter, acima de tudo, o amor, ou antes de tudo, o amor. Eu preciso fazer isso com amor. O exercício do dom, o exercício do meu serviço tem que ser com amor. Então, voltando ao texto, onde ele pergunta quem é Paulo e quem é Apolo, ele responde: são apenas servos. Somos apenas servos. O Azaf aprendeu bem, né, Azaf? O Azaf vai lembrar de Pirajuí daqui uns 10 anos, quando Deus estiver usando ele em qualquer outro lugar aí no mundo. Ele vai lembrar: eu conheci uma igreja que o pessoal era só servo lá. Era apenas servos. Amém? Então,
a nossa, o valor nosso, ele está na nossa, primeiramente na nossa humanidade e na nossa dependência a Deus. É isso que Paulo está dizendo, porque se eu valorizar os dons, mas eu não dar atenção ou prestar atenção ao amor, da maneira como eu convivo com os meus irmãos na minha comunidade, então eu corro o risco de perder a essência. Então isso é muito sério. E era o que estava acontecendo em Corinto. Eles exerciam os dons, eles tinham todos os dons, mas eles estava faltando o amor. Por isso é que Paulo está escrevendo isso aqui. Jesus falou para a igreja de Éfeso também, através de João, lá em Apocalipse, o que eles tinham perdido? Eles tinham perdido o primeiro amor. Então eles eram servos, eles estavam servindo, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo a obra de Deus, mas onde estava o amor? Jesus falou, vocês perderam, tem que voltar a algum lugar para trás aí que vocês perderam isso aí. E então essa é a questão, né? Nós nos amarmos e nos valorizarmos como seres humanos, né? Por exemplo, eu gosto muito quando a gente trata um ao outro pelo nome. Às vezes a gente não sabe o nome da pessoa, a gente chama ele de irmão. Não é verdade? Ô irmão, não sei o quê, mas nem lembro o nome do cara. A irmã, né? Mas você pode chamar pelo nome, porque o nome está ligado à identidade mais primitiva, mais essencial da pessoa. Então eu conheço você, tanto é que Jesus nos chama pelo nome, né? Então quando a pessoa me chama de pastor, né, eu respeito, mas eu prefiro que você me chame pelo nome. Meu nome é Celso. Não sei se os irmãos estão entendendo. Mas eu chamo de pastor por causa do respeito. Mas por isso que tem essa coisa, né? O senhor, né? Senhor é respeito, né? Senhor Celso, né? Aí o pessoal aqui do nosso meio, eles têm a brincadeira de falar assim, o Senhor está no céu, né? O pessoal fala isso quando eu comecei a chamar as pessoas de Senhor, quando eu era mais jovem, né? E aí a pessoa fala, o Senhor está no céu, então eu chamo de você, né? Aí já não corre o risco da pessoa quebrar a conversa, falar que o Senhor está no céu. Ou a senhora, né? Aí complicou, né? Porque quem não é católico, como é que vai falar que a senhora está no céu, né? Mas o Senhor está no céu. Então, chamar pelo nome, porque se eu chamar você pelo título, né? Vou chamar o diácono. Né? O diácono está lá na porta, lá sentado. Lá. Eu estou fazendo referência à função dele, ou ao título que ele tem. Mas se eu falar, João Batista Borges. É Borges, né, João? Porque saber o nome inteiro da pessoa ainda isso aí é porque... Não, esse sabe mesmo, ele conhece o camarada. Ele conhece. Né? João Batista Borges. Asaf Luna da Silva. Tem gente que pensa que é Asaf Gutenberg, mas Gutenberg não é sobrenome. Então, eu não chamo a pessoa pelo título, a não ser que eu esteja me referindo ao título. Pastor, é como se também eu estivesse dizendo, olha, não esqueça que você é uma autoridade, que você tem que se comportar como tal. Não é? Agora, o Paulo, ele falou, porque quando você começa a ler a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Ele fala assim, como que ele começa a carta? Qual que é a primeira palavra? Paulo. E antes ele era Saulo, agora ele é Paulo. Alguns fazem um trocadilho aqui, não sei se é muito correto, mas que Saulo era grande, Paulo é pequeno, não sei se isso procede, mas na verdade Paulo é o nome grego de Saulo, né? Então, como Paulo ele quer pregar para os gregos, ele então
ele faz de tudo para ganhar os gregos. Até o nome dele ele adequa para ganhar os gregos. Então ele fala assim, Paulo, ele não tem que pôr na frente do nome dele o título dele. Agora, lógico, como ele vai escrever a carta, ele vai dizer quem é Paulo e por que ele está escrevendo e por que os coríntios devem ler a carta que ele está escrevendo. Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então, e aqui ele chama o irmão também pelo nome, Sóstenes. Então, quem somos nós, irmãos? Somos servos, mas cada servo tem um nome. E cada nome é importante para Jesus. Amém? Então, o Paulo, nesses primeiros versículos, ele está fazendo essa comparação, ele está dando o contexto. O que é o amor? O que é a importância do amor? Tudo que você fizer na obra de Deus, tudo que você fizer, faça com amor. E aí ele vai, versículo 4, só para a gente aqui, eu não vou falar sobre cada item aqui, porque senão a gente ia levar o dia todo, né? Mas ele diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui, os versos 4 a 7. Irmãos, quando a gente lê o que é o amor, normalmente a gente ensina esse texto, dizendo, olha, está vendo isso aqui? Nós temos que fazer o que está aqui, nós temos que amar desse jeito. Então a pergunta do nosso tema, como amar alguém, como amar o próximo no século 21? Então, leia isso aqui e faça isso, Agora, nós vamos falar, bom, então nós vamos todo mundo embora, fecha a igreja, porque aqui ninguém faz isso. Perfeitamente. Porque aqui, irmãos, ele está falando que quem faz essas coisas é o amor, não é você. Mas se eu amar, é isso que eu estou fazendo. Não é bem isso que Paulo está dizendo. Então, recentemente até eu ouvi um pastor pregando nesse texto. E eu comentei com a Andréia, ela estava comigo, a maneira como ele está ensinando, as pessoas no fundo sabem que ninguém vive isso aí que ele está falando. Porque ele está dizendo, porque o texto não diz que você ou eu fazemos essas coisas. O texto afirma, o amor faz isso. Então a questão não é se você ou eu vamos poder praticar isso. Por exemplo, ser paciente. Tem um irmão que ele confessou para mim, ele falou assim, eu não tenho paciência. O irmão falou claramente. Eu falei, irmão, você devia ter. Você devia ter mais paciência. Mas ele falou para mim, eu não tenho paciência. Se é uma coisa que eu não tenho, é paciência. Então, mas o amor é paciente. Então, o que o Paulo está afirmando, o amor é paciente. E como é que eu, que sou cristão, não tenho paciência? Será que eu me permito não ter paciência? Eu me permito ser pavio curto com as pessoas? Tolerância zero? Eu quero chamar a atenção sua para a frase ou o parágrafo que vem antes do capítulo 13 e o parágrafo ou a frase que vem logo em seguida, no 14:1. Então, dependendo da Bíblia que você tem, ela faz uma separação. No versículo 31 do capítulo anterior, existe uma divisão, porque ele está falando assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele diz,
E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então aqui ele está dando uma introdução do que ele vai dizer. E isso que ele vai falar é um caminho mais excelente, ou sobremodo excelente. E quando ele termina o capítulo, ele continua no 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então só a primeira oração. Segui o amor. Segui está na primeira pessoa, na primeira imperativo, primeira pessoa do plural. Isso aqui não se aprende mais na escola. Ok? Não se aprende mais. Na escola hoje a gente ensina sigam. Imperativo da terceira pessoa que é adaptado à segunda pessoa. Estou dando aula de português aqui para os irmãos, mas quem me deu essas aulas foi o seu Lorival, né? Que me deu aula de francês. Aí eu descobri que eu não sabia português, então comecei a aprender português também. Ele falava: meu jovem pastor, você quer aprender francês, mas você não sabe nem português. Ele falava aqui na igreja. Então, seguir. Se eu for falar na primeira pessoa, na segunda pessoa do singular, eu vou usar siga. Então, siga o amor. Quem é o amor? É uma pessoa? Porque eu posso seguir uma pessoa, né? Siga esse carro aqui. Você vai achar o caminho. Siga fulano. Hoje em dia é até muito popular, né? Me siga no Instagram. Mas a palavra de Deus está dizendo: siga o amor. Siga o amor. Seguir, plural, o amor. Então, parece que o amor é uma pessoa, ele é uma personalidade. Interessante isso, não é? Porque, na verdade, quando eu olho aqui do capítulo, do versículo 4 até o 7, as características do amor, as qualidades do amor, elas não estão em mim, elas não fazem parte de mim. Eu só posso amar na medida em que eu tenho comunhão com Deus, na medida que eu sou cheio de Deus. Só na medida que eu estou deixando Deus agir em mim, é que eu sou capaz de amar com essas qualidades, com todas as qualidades do amor. Porque o amor aqui, ele não está negociando. Não existe dois tipos de amor. O amor, ele é paciente, ponto final. O amor tudo sofre, ponto. Não tem o amor que sofre e o amor que não sofre. O amor tudo sofre. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu não suporto, mas o amor suporta. Então, se eu seguir o amor, eu vou aprender a suportar. Eu vou deixar que o amor haja em mim. Então, essa pessoa aqui é chamada de amor, porque eu estou dizendo que é uma personalidade. O que Paulo não diz isso diretamente, mas João diz, no capítulo 4 da sua primeira epístola: Deus é amor. Então eu entendo que Paulo está falando aqui de seguir o amor, que esse é o caminho, essa é a maneira, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer dentro dessa perspectiva do amor. Então, irmãos, como amar? E primeira coisa, né? A primeira coisa para mim amar é não me isolar. Como é que eu vou? Se o mandamento me diz que eu tenho que amar, então como é que eu vou viver sozinho? Então o amor, ele já pressupõe, o mandamento de amar, ou o amor, pressupõe uma comunidade. Né? Por isso que Provérbios diz que aquele que se isola procura seus próprios interesses.
Aquele que se afasta, aquele que abandona a sua comunidade, ele procura seus próprios interesses. Aquele que se torna indiferente ao seu irmão, à sua irmã, procura seus próprios interesses. Mas aqui está dizendo, o amor não procura os seus próprios interesses. Está aqui no verso 5. O amor não procura os seus próprios interesses. Então aquele que é indiferente, a indiferença é o contrário do amor. Eu já preguei muito que o egoísmo é o contrário do amor, mas eu tenho aprendido que a indiferença também é. Porque o egoísmo é quando eu sou o centro das coisas que eu faço, do meu interesse. Mas a indiferença, o desprezo ao outro, né, eu viver como se o outro não existisse, eu esquecer que o outro existe, isso é um desprezo. E isso não está na agenda do amor. O amor não age assim. O amor não procura o seu próprio interesse, né? O amor é benigno. Ele não faz o mal. O amor faz sempre o bem. Né? O amor está sempre procurando o bem. Então, eu tenho que viver em comunidade para poder amar. Por isso é que Deus, irmãos, Ele é uma trindade. Deus não é uma pessoa. Deus é um em 3 pessoas. Porque na eternidade, Deus é amor. E Deus não é que Ele pode se amar a si mesmo como pessoa, mas há um amor no seio da trindade. Um amor onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo convivem em harmonia, em amor. E é isso que Ele traz para nós, é isso que Ele nos ensina. A comunidade, Deus, a gente aprende lá nas aulas de ciências sociais, quando a gente vai na escola, o ser humano é um ser social. Acho que é mais ou menos isso, né? O ser humano é um ser social. Ele não vive, o ser humano não é capaz de viver isolado. Ele precisa estar em sociedade, precisa estar se relacionando. É como uma necessidade mesmo, né? Mas por quê? Porque nós somos feitos por Deus, e Deus nos fez assim. E aí o amor, só que aí quando a gente tenta viver juntos sem o amor, a coisa não dá certo. Casamento sem amor não funciona. Igreja sem amor não funciona. Porque agora, empresa sem amor, uma empresa, o que move a empresa é o lucro. Então todo mundo está ali unido pelo lucro, mesmo que não tenha amor, mas a coisa tenta funcionar. Agora a igreja, ela não tem objetivo de lucro. Então se não tiver amor, não funciona. Agora, pode ter outras coisas que chamam a atenção na igreja. Pode ter o status. Aí volta. Pode ter sabedoria. Sinais. Os judeus procuram sinais. Os gregos querem sabedoria. E os romanos, autoridade, hierarquia. Então isso pode ter dentro da igreja e isso é interessante. E a igreja pode ser um bom clube. Mas, para ser igreja de Jesus Cristo, tem que ser baseada, tem que viver no amor. Tem que deixar o amor entrar na nossa vida. E isso tem que ser individualmente também. E vamos agora, irmãos, ler Mateus. O mês passado, eu preguei aqui em Mateus, no Sermão da Montanha, não foi? Quem se lembra? Mateus capítulo 7. Vamos voltar ao Sermão da Montanha. Lembre-se que nós falamos que o Sermão da Montanha precisa ser lido como um sermão, com começo, meio e fim. Jesus pregou um sermão na montanha. Pastor Jesus pregou esse sermão aqui. E no capítulo 5, ele fala da essência do reino. A essência do reino é a justiça.
No capítulo 6, ele fala sobre a transformação que tem que ocorrer no nosso coração. Se nós não tivermos o nosso coração transformado, nós não vamos praticar a justiça do reino. Então, por exemplo, ele termina o capítulo 5, se você voltar no capítulo 5, ele termina a última parte do capítulo 5, não que Jesus ele não pregou isso aqui, capítulo 5, agora eu vou começar o capítulo 6, não tem isso no sermão, mas é uma evolução de ideias que Jesus pregou, ensinou e Mateus registrou para nós aqui, tá? Então no capítulo 5, no verso 43, ele começa dizendo: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí ele vai desenvolvendo essa ideia, até o verso 48, quando ele diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. E aqui termina o capítulo 5. Então, a essência do reino é a justiça. Por isso que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Jesus está falando, esse aqui é o código do reino. Vocês querem entrar no reino de Deus? Vocês querem fazer parte do reino de Deus? É assim que funciona. Aí no capítulo 6, ele começa então a falar as coisas que estão dentro do nosso coração que nos impede de entrar no reino, que é a ira, a indiferença, o orgulho. Ele vai tratar de todas essas coisas. A insegurança, o amor ao dinheiro, tudo isso está no capítulo 6. É o interior seu que precisa ser tratado, e meu. Então, eu estava lendo Dallas Willard, e ele fala que quando chega no capítulo 7, muita gente ensina o capítulo 7 como se fossem pensamentos avulsos, jogados assim. Isso, irmãos, vocês vão ler muito comentário da Bíblia. Eu não estou nem falando mais no nível de pastor de YouTube, de internet. Estou falando de comentário bíblico, que vai te ensinar dessa forma. Mas não faz sentido. Precisa do contexto. Depois que você teve o seu coração transformado individualmente, dentro do seu coração, no interior do seu ser, aí então você está preparado para ouvir o que Jesus vai falar no capítulo 7, que é como viver em comunidade, como amar os seus irmãos e as suas irmãs dentro da sua comunidade. Então ele começa dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. O que é julgar? Julgar, condenar o irmão pelo pecado dele. Apontar, afirmar, dizer: olha, irmão, você está em pecado. Isso aí que você está fazendo é errado. Você é reticências. Você é invejoso. Você é falso. Você é mentiroso. Você é ruim. Você é mau. E aí vai. Isso aí a gente está acostumado a ouvir todo dia. Não julgueis, para que você não seja julgado. Então, se nós só vamos entender isso se a gente deixou Deus tratar na ira, na indiferença, tudo que vem no capítulo 6. Se nós temos agora, nós estamos seguindo o amor. Porque antes a gente seguia o dinheiro. Antes a gente seguia o nosso instinto humano, pecaminoso, caído. Agora eu sigo Jesus. Agora eu sigo o amor. Antes eu seguia meus interesses. Agora eu sigo Jesus. Então agora Jesus fala: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui é uma maldição. Ou é uma consequência.
Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Essa trave aqui, é o que eu acabei de falar, ela foi retirada no capítulo 6 para quem segue a Jesus. Ah, então se eu estiver seguindo a Jesus, eu consigo tirar o cisco que está no olho do meu irmão? Sim. Se você estiver em plena comunhão com Deus, cheio do amor de Jesus Cristo, se você for espiritual, você consegue ajudar o teu irmão a melhorar a vida dele e a tirar o pecado da vida dele. Paulo diz aos Gálatas capítulo 6, vós que sois espirituais, vocês vão corrigir os outros. Quem é que pode corrigir? Quem é espiritual. Quem é que pode tirar o argueiro do olho do irmão? Quem já não tem mais a trave no seu olho. Mas se você tiver a trave ainda no seu olho, você não tem condições de tirar o argueiro do olho do seu irmão. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, basicamente, Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5 ou 6, até o verso 6, ele está dizendo como o amor não faz, como não praticar o amor na nossa comunidade. Por exemplo, olha que interessante o verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Sabe o que é isso aqui? Eu vejo meu irmão vivendo a vida dele, eu falo, pô, como esse cara não sabe viver, né? Olha só que palhaçada que ele está fazendo. Eu vou lá, digo para o irmão assim, irmão, deixa eu te ajudar. Eu tenho a solução do seu problema. Quando eu faço isso, a maneira como eu vou fazer, ele está fechado, ele não vai querer. As minhas palavras vão ser como pérolas aos porcos. Ele não está interessado. E ele não ouve, porque sou eu que estou dizendo. E ele não gosta de mim. Ele tem dúvidas sobre a minha motivação. Ele não tem certeza que eu amo ele. Primeiro eu tenho que convencê-lo de que eu o amo. E de que o meu interesse e minha motivação por ele são as melhores possíveis. Para depois, então, eu tentar ajudá-lo. Senão ele não vai querer. Não lance as suas pérolas aos porcos, porque ele vai pisar. Então, Jesus nos deu uma riqueza muito grande, mas como aplicá-la? Como usar a riqueza que Jesus nos deu do Evangelho, da mensagem, para ajudar uns aos outros, para amar uns aos outros? Essa que é a questão. Então, nos versos 7 até o 12, Jesus nos dá um caminho, uma direção, assim como Paulo. Ou seja, basicamente o que Paulo escreveu em Coríntios 13 é o que Jesus está falando aqui. Então ele fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Então nessa Bíblia que eu estou usando aqui, tem um título dizendo assim, Jesus incita a orar. E eu não discordo do título, que isso aqui tem a ver com oração. Mas eu preciso colocar esse mandamento de Jesus, ou essa orientação de Jesus, dentro do contexto que ela está. Então Jesus não está jogando palavras vazias, ou palavras vazias não, mas desconectadas, desconexas. Ele está ensinando um caminho. Então, como é que eu posso fazer para amar dentro da minha comunidade? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por exemplo, o coração do meu irmão é comparado lá em Provérbios com ferrolhos de uma porta bem trancada e fechada. O coração do irmão ofendido. É ou não é? Alguém já leu isso em Provérbios? Então, irmão, abre a porta para mim. Batei e abri-se-vos-á. O irmão não quer abrir a porta para mim, porque ele não quer mais ver a minha cara. Então,
eu oro a Deus, falo, Senhor, faça que esse irmão abra essa porta para mim. Me ajude. Ajuda ele a abrir a porta, porque ele está lá confinado, ele está escravizado. Ele está preso. Dentro do seu mundo, dentro da sua porta, dentro da sua vida. Então, Jesus está mostrando que através de pedir, nós recebemos. Através de buscar, todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre. O qual é dentre vós o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ó, se vocês, se são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o que lhe pedirem. Então, a gente vai aplicar isso aqui ao quê? Nós sempre aplicamos a petições. A igreja tem uma tendência, irmãos, nós sempre temos muito cuidado, porque como igreja evangélica, nós podemos distorcer algumas ideias. Então, vamos pedir, pedir, pedir. A igreja é um lugar de pedir. E Deus é alguém que ouve as nossas petições e dá. Ok. Mas aqui tem todo um contexto de uma transformação do coração e de um relacionamento. Porque o que Deus está preocupado realmente é com vidas. Com a vida espiritual. Você está mais preocupado com a sua vida física, talvez. Mas Deus se preocupa mais com a sua vida espiritual. Você está preocupado com o pão que você vai comer. Mas Deus está preocupado. Isso aí, aliás, Jesus falou, não se preocupem com o pão. Não se preocupe com a roupa. Isso aí Deus dá. Tem coisa muito mais importante para se preocupar e que pode fazer a tua alma perecer no inferno. Mas as pessoas continuam preocupadas com o pão. As pessoas continuam preocupadas com... Nós nos preocupamos com essas coisas. E Jesus está falando, não é para preocupar com isso. Então, no versículo 12, tem o fechamento dessa sessão, que é o versículo principal aqui, que diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então, o versículo 12 está ligado ao primeiro versículo. Quando Jesus fala assim, tudo quanto, pois. Essa palavra, pois, está fazendo referência ao que vem antes. Por isso que aqui o texto não está simplesmente falando de como orar fazendo petições a Deus, por necessidades materiais, mas como buscar a Deus e como amar dentro da minha comunidade, de maneira que eu possa realmente ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Que eu não julgue, para que eu não seja julgado. Que eu não entre por esse caminho para não prejudicar o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer nos nossos corações. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, fazei também a eles. Essa é a regra chamada regra de ouro. E aqui está, de acordo com o que eu falei antes, esta é a lei e os profetas. Então o cumprimento da lei, qual que é? O amor. Volto, lembrando os irmãos, lá em Romanos capítulo 13. Toda a obediência, toda a lei, mesmo quando perguntaram para Jesus, falou, qual é o maior mandamento? Jesus falou, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor está no centro. Não é à toa então que Paulo coloca o hino do amor em Coríntios 13 no centro de tudo que ele está falando a respeito do evangelho que ele está ensinando. Agora vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. Eu quero encerrar logo, porque já estamos com pouco tempo, mas já estou concluindo, irmãos. 2 Coríntios capítulo 3, verso 9, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. 2 Coríntios. Então lembre-se que eu falei que há uma relação íntima entre as duas cartas de Paulo, né, aos Coríntios. Capítulo 3, versículo 9 diz assim, porque
se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Qual que é o ministério da condenação, irmãos? Escola Bíblica Dominical. Se você ler o contexto, e todos nós sabemos, nós estamos estudando Gálatas. O ministério da condenação é a lei de Moisés. Não é? Eu estava lendo ontem, na minha leitura bíblica, que eu estou bastante atrasado. Os irmãos veem que às vezes me perco um pouco aqui na Bíblia, né? Mas quando eles fizeram o bezerro de ouro, e eles não quiseram se arrepender, Moisés falou assim, chamou os levitas, falou, agora vocês peguem a espada, vão e matem os que não estão do nosso lado, do lado do Senhor. Porque ele falou, todos que servem ao Senhor, venham para cá. Aí foram lá os levitas. E os outros ficaram lá, teimando no pecado. Agora vocês vão com a espada e matem. Até o seu irmão e o seu vizinho mata. E aí os levitas foram com a espada e mataram um montão de gente. Aí Moisés falou, agora sim, vocês têm um ministério confirmado por Deus, porque vocês mataram até os seus irmãos, Deus vai abençoar vocês. Está lá no capítulo 32 de Êxodo. E o que Paulo está falando aqui? Porque se o ministério da condenação foi glória. Esse é o ministério da condenação. Trazendo para nós hoje, o que nós fazemos? Nós fazemos a mesma coisa, vamos matar. Matar com o quê? Com a língua. Essa é a sua espada para matar. Continue usando a tua língua para matar no ministério da condenação. Então, as palavras são importantes, irmãos? São importantes. Porque com ela eu posso abençoar meu irmão. Mas com ela também, com a língua, eu posso amaldiçoar. Eu posso matar. Então o Paulo está falando aqui, quanto maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Falando em comunidade, irmãos, eu estive participando de umas reuniões de pastores por aí. E existe uma tensão entre igreja e pastor que eu não consigo entender. Numa só tacada, vem um pastor, esposa de pastor, e reclama da igreja. Porque a igreja, a gente serviu a igreja, por exemplo, meu filho, ele ficou desgostoso com a igreja, né? E ele não queria ser, Deus chamou ele para ser pastor também, mas ele não quer ser pastor porque a igreja só massacrou a gente, ele viu a nossa vida, a nossa trajetória, e ele não quer. Então veja, há uma tensão. O que nós estamos fazendo de errado nisso? Alguma coisa não está funcionando nesse negócio. Aí você vai ouvir as igrejas também falando do pastor. Aí eu fui numa igreja, eles falaram assim, o pastor aqui dessa igreja, e o pastor que estava aí, não servia, porque ele mandava os outros pregar e ele ficava orando no Facebook pelas pessoas. Então assim, são críticas e julgamentos de um lado e de outro. A irmã, não, porque eu fiquei doente, fiquei em casa, mas os irmãos da igreja não ligaram para mim, eles só mandavam o meu marido me falar que me amava e que gostava muito de mim. Mas ninguém me mandou mensagem, eu tenho número de WhatsApp. Eu tenho telefone. Por que eles ficavam só mandando recado pelo meu marido? Os irmãos estão entendendo? Então essa relação, ela tá com muito problema aí, irmãos. Está com muito problema. Nós precisamos voltar às Escrituras. Urgentemente. Porque Deus não se agrada. Agora,
qual é o ministério então que nós exercemos? É o ministério da condenação, da acusação, do julgamento. Para terminar, vou citar de novo Eugene Peterson, a mensagem. Aquele trecho em 1 Coríntios 13, 5, que fala assim: não se ressente do mal. Almeida, João Ferreira de Almeida. O amor não se ressente do mal. Eugene traduziu da seguinte maneira: não contabiliza o pecado dos outros. O ministério da condenação é quando a gente está contabilizando o pecado dos outros. Irmão, o dia que você vier conversar comigo, eu tenho uma lista aqui dos seus pecados, viu? Eu já vi, irmãos, nas igrejas por aí, quando os pastores estão disputando o púlpito, a autoridade, a hierarquia da igreja, eles começam a levantar o passado do outro. Mas você no passado, está aqui a lista. Isso aconteceu lá na Cristã Renovada. O presbítero fulano de tal teve um filho antes do casamento. E daí? Ele se converteu depois, não foi? Ou você também não é pecador? Mas vamos levantar isso. Jimmy Swaggart perseguiu o outro lá, como que chamava ele? Esqueci o nome. Perseguiu o outro pastor lá até expor os pecados dele. Aí esse pastor que perdeu a posição, o status e tudo, né? Perseguiu Jimmy Swaggart. Tem um pessoal que nem lembra do Jimmy Swaggart muitas vezes, né? Jimmy Swaggart, irmão, só para você entender, nos anos 80, todos os crentes assistiam Jimmy Swaggart no sábado de manhã na televisão. Era o programa mais importante dos crentes, dos evangélicos, na televisão brasileira. Traduzido num belo português. O homem cantava demais, né? Só os hinos é que não era a voz dele mesmo, né? Procura lá no Google, lá, Jimmy Swaggart. Até hoje ele está pregando. Mas naquele tempo, acho que foi 87, por aí, 86. 1986, 87. Esse outro pastor, que eu não me lembro agora o nome dele, Jimmy não sei o quê, conseguiu, pôs um detetive atrás do Jimmy Swaggart. Aí foi até que pegou ele no motel com a mulher, com a adúltera. E aí jogou tudo na mídia. Fantástico show da vida da TV Globo naquele domingo. Foi só sobre isso. O pastor conhecido no mundo inteiro, evangelista da Assembleia de Deus, Jimmy Swaggart. No outro dia de manhã eu lembro que uma irmã foi na oficina, naquela época eu trabalhava de mecânico. Eu fui no culto. Ela chegou na segunda-feira de manhã para consertar o carro. Ela falou assim: ô Celso, você foi no culto ontem? Eu falei: fui, irmã. Ela falou: não, fui não. As igrejas não deviam nem abrir ontem, devia ter ficado assistindo Fantástico. Ela falou: para ver o que passou lá. Não, ela é crente também. Eu falei: mas por quê, irmã? Não, porque ontem explicou tudo certinho. Jimmy Swaggart, foi um escândalo terrível. Então, irmãos, isso aí é o que nós estamos produzindo. É isso aí. Se a gente não seguir o amor, é isso que a gente vai fazer. Nós temos que seguir o amor. Para terminar, irmãos, já passei do tempo, desculpem. Mas eu não podia deixar de entregar essa mensagem, obviamente. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Não sou mais eu quem vivo, mas é o amor que vive em mim. Eu posso parafrasear Paulo. Ele diz: é Cristo, o viver que agora tenho na carne, é Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo, né? Estou crucificado, e o viver que agora eu tenho, não sou mais eu quem vivo, mas é o amor que vive em mim. Amém? Cristo, quando você lembrar, Cristo vive em mim, lembre-se disso, o amor vive em mim. Eu não posso amar,
você. Por isso que eu também não posso cobrar você. Eu sei que eu não consigo amar você perfeitamente. Eu também mandei hoje de manhã uma citação de Henry Nouwen no grupo de oração, que ele disse que para viver em comunidade, eu tenho que dizer para o meu irmão, perdoar. O João começou falando hoje de manhã sobre perdão, né, a importância do perdão. Então a comunidade só consegue viver quando ela aprende a perdoar. Então o Henry Nouwen, ele fala assim, eu olho para o meu irmão e falo assim, irmão, eu sei que você não pode me amar incondicionalmente. Só Jesus pode. Então por isso eu te perdoo. Eu sei que o seu amor por mim é imperfeito. Assim como eu também não consigo te amar perfeitamente. Mas me perdoa também por não conseguir fazer isso. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé? Aleluia. Senhor nosso Deus, queremos entregar ao Senhor esta mensagem, esta palavra, que fazemos, ó Pai, com temor e tremor diante da Tua palavra, porque nós não somos melhores do que os nossos irmãos. Nenhum de nós, ó Pai, pode se impor dessa maneira, e todos nós, ó Pai, temos falhado. Todos nós estamos um pouco ou muito distantes do amor que o Senhor nos chamou para viver. Queremos seguir ao Senhor Jesus, o verdadeiro amor. Queremos aprender com Jesus, com o seu exemplo de vida, com o seu exemplo que até na cruz amou, até quando estava pendurado no madeiro, se tornando maldição em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados, o Senhor Jesus nos amou. E Ele instituiu, Pai, o Teu Filho amado Jesus instituiu a igreja como uma comunidade do amor, uma comunidade que ama, o ministério da justiça, o ministério da reconciliação, o ministério da graça, o ministério da esperança, da fé em Jesus Cristo. Pai, nos ajude, Senhor, a viver assim como Paulo nos ensinou aí em Coríntios 13. Nos ajude, Senhor, nos conduza, Pai. Tire-nos, ó Deus, de todo embaraço. Tira, Senhor, toda a ira do nosso coração. Tira toda a indiferença, Senhor. Tira tudo que é duro, a dureza do coração, Pai. Para que eu possa pedir perdão ao meu irmão. Para que eu possa perdoá-lo até antes mesmo que ele me peça. Em nome de Jesus, ó Pai. Constitui, Senhor, edifica a Tua igreja sobre esta rocha, que é Jesus Cristo. O amor de Deus por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Aleluia. Quero que você agora tenha um minutinho de oração. Se você puder dobrar os seus joelhos, pode fazê-lo. Se não, pode sentar também. Ore a Deus pela sua vida. Peça a Deus o perdão, a graça. Ore a Deus. Aleluia. Sinta-se na liberdade do Espírito, porque onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. A liberdade do Senhor te conduz a uma nova vida, uma vida de amor, uma vida de perdão. Aleluia. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isto empenho minha palavra,
uma aliança que faço por amor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Teu querer é tão somente o teu querer. Para isto empenho minha palavra, numa aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, esta aliança. Oh, glória, aleluia! Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor, seja sempre o meu louvor. Quero convidar os diáconos, servos do Senhor. A palavra diácono quer dizer servo, né? Então venham os diáconos em nome do Senhor. Todos nós somos servos, amém? Todos nós somos diáconos, amém? Mas tem os diáconos que têm o título aqui, né? Que são pessoas separadas para esse ministério de servir. Eles vão levar a ceia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de chamar nosso irmão Mateus para consagrar os elementos. Mateus, por favor. Aqui está o pão. Glória a Deus. Amém. Amém. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aqui estão, ó Pai, o pão, ó Pai, e o suco da vide, Senhor, meu Deus, o suco de uva, Senhor, meu Deus, que representam, Senhor, o teu corpo, representam, Senhor, o teu sangue que foi derramado em favor de nós, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que nós não somos merecedores, mas entendemos o teu amor incondicional por cada um de nós, ó Deus. O Senhor disse, fazer isso em memória de mim, assim nós nos reunimos, ó Pai, fazendo em memória, ó Pai, do que o Senhor fez por nós, do amor que o Senhor tem por cada um de nós, ó Deus. Que possamos, ó Deus, compreender, ó Deus, que, ó Pai, fazer isso em memória de Ti, ó Deus, não é somente, ó Pai, nós nos reunirmos como igreja, é nós nos reunirmos como corpo de Ti, como parte do que o Senhor já fez por nós, entendendo que o Teu amor, ó Pai, nos constrange a amar cada vez mais uns aos outros, ó Pai. Independente, ó Pai, do que nós pensamos, mas entendendo o que o Senhor quer de nós, tentando compreender o que o Senhor busca de nós, a fim de que o Teu amor, ó Pai, seja, ó Pai, alcançado por mais e mais pessoas. O Teu amor seja, ó Pai, de uma forma tal abrangente na vida das pessoas. Que o Senhor continue nos usando, Senhor, meu Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, operando no meio do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. E que o amor, Senhor, meu Deus, seja o que nos direciona, o que nos norteia, o que, ó Pai, faz com que nós continuemos, ó Pai, caminhando dia após dia, até estarmos contigo na glória. Em nome de Jesus, ó Pai, nós consagramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos então pedir aos diáconos que sirvam o pão e ao mesmo tempo o cálice, para ganharmos tempo, e logo em seguida